Olá, eu sou Juliano Correia e cá estamos para mais um capítulo do último livro que Thomas Ogden lançou. Como eu prometi no episódio anterior dessa série, que a gente viu o capítulo 8, hoje a gente vai ver o capítulo 2, que é o capítulo que dá título ao livro. Se chama O que significa estar vivo? Sobre objetos transicionais e fenômenos transicionais de Winnicott. É uma análise, uma das leituras criativas, como Ogden chama, desse artigo do Winnicott. Depois desse capítulo ficam faltando 3 para terminar o livro. O Thomas Ogden ele vai dizer que o Winnicott, nesse artigo, assume uma tarefa extremamente difícil: descrever as origens do sentimento de estar vivo. É forte isso, né? Já dá uma ideia do que está por vir. E que o Winnicott acredita que as raízes desse estado de estar vivo estão nos primeiros anos de vida do bebê e continuam pela vida do indivíduo. Essa experiência de se sentir vivo foi um assunto negligenciado na psicanálise até o artigo do Winnicott. E o Ogden completa que esse artigo, 70 anos após a publicação, continua um dos artigos mais importantes na literatura analítica. Eu acho que eu falei num episódio do Rodapé Psicanalítico que a gente teve sobre os objetos transicionais que esse é o conceito mais importante do Winnicott. Independentemente de preferências, eu acho que todos ou quase todos concordam com isso. Ele é o mais importante pela abrangência que ele tem sobre outros conceitos também e por ser altamente revolucionário. A gente vai poder dar uma olhada nisso. Além disso, eu acho que ele é um dos grandes conceitos da psicanálise como um todo. Lá naquele rodapé psicanalítico, a gente foi bem curto e objetivo, como é a ideia de um rodapé. Aqui a gente vai poder discutir de uma forma bem mais demorada e aprofundada e sob o olhar do Thomas Ogden, que é sempre um olhar muito rico. Esse tipo de assunto a gente nunca termina, a gente fica sempre voltando nele. Esses grandes conceitos, eles nunca se esgotam, a gente sempre tem muito a falar sobre eles. Esse capítulo do livro do Ogden, ele é o mais longo, ele tem quase 20 páginas. Não por causa do número de páginas, mas por causa disso que eu acabei de falar, por causa da potência e da importância desse conceito, eu resolvi dividir a exposição desse capítulo em 2 partes. O Ogden, logo no início, ele explica que essa leitura que ele faz do artigo do Winnicott está dividida em 3 partes. A primeira, focada na teoria, a segunda, no novo material clínico que o Winnicott acrescenta na versão final do artigo, que a gente já vai falar sobre isso, e uma terceira parte, que é a discussão de um fragmento de uma análise conduzida por ele, Thomas Ogden, na qual uma alteração radical do quadro analítico desempenhou um papel importante para que o paciente começasse a vivenciar seus sentimentos como reais. Então, eu acho que a gente tem, de maneira bem clara, aqui uma divisão de um primeiro momento teórico, um segundo momento clínico. Então, a minha escolha foi, hoje a gente vai ver esse primeiro momento teórico, semana que vem um episódio desse segundo momento mais clínico. Eu resolvi dividir em 2 partes porque eu acho que ele é um conceito muito pesado e se a gente fizesse de uma tacada só, tem muita coisa muito rica, esse episódio ele ficaria muito pesado em todos os sentidos. Tu pode escolher o sentido de pesado que tu quiser. Então vamos começar, sempre lembrando que isso aqui não é uma tradução. Esse último livro do Ogden, esse e o penúltimo dele também, não tem edição em português, mas o que eu faço é contar parágrafo por parágrafo o que tem no capítulo e, claro, eu vou fazendo comentários e ideias que me vêm à mente. Eu sigo exatamente a ordem em que o Ogden está colocando as coisas para que tu possa ter uma ideia bem boa do que tem nesse capítulo e no final das contas quase do que tem nesse livro inteiro já, e também para que a gente possa, enfim, pensar alguma coisa, para que possa gerar algum debate.
Então vamos lá, capítulo 2, o que significa estar vivo, o último livro do Thomas Ogden. Então, essa primeira parte do capítulo do Thomas Ogden, que é a parte teórica, que é o que a gente vai ver hoje, ela se chama o espaço intermediário. E ele começa expondo as datas de publicação que tem esse artigo do Winnicott sobre os objetos e fenômenos transicionais. Eu acho que foi no episódio anterior dessa série que eu falei que o Ogden tinha colocado uma data errada, que não foi exatamente errada. Aqui fica bem claro porque que eu achei que foi errada. Porque ele coloca aqui 4 datas que a gente tem desse artigo. 1951, ele foi apresentado na Sociedade Britânica de Psicanálise. Foi essa data que o Ogden colocou que eu disse que estava errado. Em 1953, o Winnicott publica uma versão revisada do artigo no Jornal Internacional de Psicanálise. E aí, em 1958, tem uma terceira versão, ainda mais revisada, que foi publicada no livro dele, Da Pediatria à Psicanálise. Depois, em 1971, esse artigo é publicado novamente no último livro do Winnicott, Brincar e a Realidade, é o primeiro artigo desse livro, e nessa última versão o Winnicott inclui um material clínico que não tinha nas versões anteriores. Então o Ogden diz que para esse capítulo aqui ele vai se basear nessa última versão do Winnicott, que é a mais completa, e até porque ele vai fazer uma grande discussão da parte clínica também, que o Winnicott acabou acrescentando nessa última versão. O Thomas Ogden, ele acha que o Winnicott, nesse artigo, está falando com Freud e Melanie Klein o tempo todo, um pouco receoso da recepção que a sua nova conceitualização da experiência humana vai receber. Já teve em outro capítulo que essa questão foi levantada também, desse receio de ir contra, falar alguma coisa diferente do que Freud ou Melanie Klein, que o Winnicott de fato está falando. Então, sabe, a gente já falou sobre isso aqui, sobre esse equilíbrio que vai se fazendo para de repente não desgarrar tanto do rebanho, mas ao mesmo tempo manter suas concepções originais, e as do Winnicott elas eram bem originais. Ele coloca de início aqui uma citação que é do início do artigo do Winnicott. As citações que ele transcreve do Winnicott eu vou ler todas, que o Winnicott diz assim: introduzir os termos objetos transicionais e fenômenos transicionais para designar a área intermediária da experiência, entre o polegar e o ursinho de pelúcia, entre o erotismo oral e a relação de objeto verdadeira, entre a atividade criativa primária e a projeção daquilo que já foi introjetado, entre a inconsciência primária de uma dívida e o reconhecimento dessa dívida. E aí o Ogden diz que em uma única sentença o Winnicott ilustra 4 maneiras de descrever uma área intermediária da experiência, cada uma delas derivando de linhas de pensamento fundamentais do trabalho de Freud e Klein. O que tem de novo aqui é que o Winnicott está localizando a experiência infantil dos objetos e dos fenômenos transicionais entre cada um desses estágios do desenvolvimento. E esse entre ele tem que ser bem sublinhado porque ele é essencial. Ele é a base ou uma das bases para a gente conseguir entender essa ideia do Winnicott. Ele está criando uma nova concepção analítica não só do desenvolvimento, mas da própria experiência. A ideia do espaço entre aspas, é fundamental para o Winnicott como um teórico analítico, por toda a sua obra. E aí o Ogden vai dar exemplos disso. O espaço intermediário entre o que já aconteceu e o que o paciente teme que vá acontecer. E aqui ele está se referindo ao medo do colapso, que é um artigo completamente fundamental e sensacional do Winnicott, que o Winnicott fala que o medo do colapso é o medo de um colapso que já aconteceu. O espaço potencial que existe, mas não pode existir, entre a mãe e o bebê. A área intermediária entre a mãe sendo destruída
e sobrevivendo à destruição do bebê, o espaço entre o bebê estar sozinho e estar na presença da mãe, que é a capacidade para estar só. A gente tem episódio sobre isso aqui no canal também. Eu não vou ficar explicando aqui, é só para destacar esses exemplos. O Ogden ele não se aprofunda nisso aqui também, ele só cita esses exemplos para mostrar como essa ideia do entre, desse espaço entre, é essencial em todo o pensamento do Winnicott. Ele diz que para o Winnicott, o espaço entre 1 e 2 não é 1 e 1/4, 1,5 ou alguma outra fração numérica. É um lugar no qual uma ordem diferente da experiência, ao mesmo tempo real e ilusória, é criada. Se essa nova área não emerge da área intermediária, o indivíduo não ganha vida. O Winnicott, então, descreve as formas do fenômeno transicional, e o Ogden cita um trecho do artigo dele, que diz assim: segundo essa definição, o balbucio de um bebê e a maneira como uma criança mais velha repassa um repertório de canções e melodias ao se preparar para dormir, situam-se nessa área intermediária, como fenômenos transicionais. Aí o Ogden ele vai dizer, citando trechos de Winnicott, frases, palavras que estão no artigo do Winnicott. Ele vai dizer que muito foi escrito sobre o progresso do bebê, da mão para a boca e da mão para o genital, que aí a gente está se referindo às fases do desenvolvimento sexual do Freud, fase oral, fase fálica, mas muito menos sobre o movimento saudável de manejar verdadeiros objetos não eu e a tendência de tecer objetos não eu num padrão pessoal. Isso tudo são palavras do Winnicott que ele está usando. E aí o Ogden diz que ele acha notável a escolha das palavras do Winnicott, num destaque para tecer objetos. É até bonito isso, né? Eu acho muito bonito. Muito é transmitido aqui sobre a textura da experiência dos objetos transicionais. E aí ele coloca em itálico: eles são encontros muito precoces com o que é não eu. E ainda assim estão sendo entrelaçados com o que é absolutamente pessoal para um bebê no início do processo de se tornar um sujeito. Só uma pequena observação, porque eu falei que é tão importante essa ideia do entre, desse espaço entre, e nisso que eu acabei de dizer agora há pouco, tu viu que mais de uma vez teve um destaque aqui para o não eu. Então, que esses objetos transicionais, esses fenômenos transicionais, eles pertencem a uma área não eu, mas também tem aqui um destaque para uma coisa que é, como nessa frase que eu li há pouco, absolutamente pessoal. A gente tem um entre aqui. Tu consegue perceber? Porque quando a gente diz que alguma coisa é não eu, o lógico da gente pensar é... Então tá, se não é tu, é o outro, ou é do outro, tanto faz. Não é o caso aqui. É uma posse não eu, mas ainda não é o outro, um objeto externo. É entre. Isso é importante. A mãe vai ajudar o bebê a chegar na solução desse balanço delicado de ganhar vida como um indivíduo separado, autônomo, etc. A criação de um objeto transicional na área intermediária entre o sujeito e o que é percebido objetivamente. O Winnicott que diz isso. O bebê parece criar o objeto, mas só porque a mãe coloca o seio exatamente onde o bebê está pronto para criar e exatamente na hora certa. Isso aqui é um outro exemplo e ele é sensacional e que é um paradoxo também, que é essa ideia de que o bebê cria o objeto, mas ele só cria o objeto porque o objeto está lá para ser criado. Está lá para ser criado porque a mãe, essa mãe boa comum, como o Winnicott chama, ela colocou o objeto lá no exato momento para que o bebê pudesse criar esse objeto. O Thomas Ogden, ele coloca algumas características dos objetos transicionais, características que o Winnicott lista no artigo dele,
O relacionamento com os objetos transicionais envolve alguma abdicação da onipotência, pois o objeto é não eu. Isso aqui é um outro ponto super importante, porque os objetos transicionais são esse elemento essencial para que o bebê comece a sair do estado de onipotência que ele está até então. Estado de onipotência é o quê? Eu sou o mundo gira ao meu redor, eu crio o mundo. Na verdade nem tem mundo, né, para girar ao redor, eu sou o mundo. Com os objetos transicionais, a gente tem essa primeira posse não eu, ou seja, já não é totalmente onipotente. Então, abdicação da onipotência, pois o objeto é não eu, ou seja, o objeto transicional é resiliente, acariciado com afeto, assim como excitadamente amado e mutilado. O Thomas Ogden vai colocando citações do artigo do Winnicott. Deve parecer para o bebê dar calor ou se mover ou fazer algo que mostre que tem vitalidade ou realidade própria, até para ele poder ser amado ou mutilado. Tu entende? Eu sempre falo, não sei se é o melhor exemplo que teria, mas é por isso que nenhum bebê tem um copo de vidro como objeto transicional. Um copo de vidro não transmite essa sensação, não tem essas características. Tu vai mutilar um copo, tu vai quebrar o copo, e aí termina o objeto e é capaz de dar um acidente na criança ainda. Por isso que os objetos eles têm sempre essa textura, né? O famoso cheirinho, um travesseirinho, um paninho, um bonequinho de pano, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que tu entende essa ideia, né? É essencial que o bebê o sinta como uma possessão não eu, como eu acabei de falar. Meu, mas não eu. Isso é importantíssimo. Meu, mas não eu. E aí ele diz que os fenômenos transicionais começam a aparecer por volta dos 6 a 8 a 12 meses. Eu fui olhar no original, no artigo do Winnicott, e ali está mais claro do que o Thomas Ogden coloca aqui no capítulo dele. O Winnicott diz que é de 4 a 6 meses até 8 a 12 meses. Parece que faltou um número aqui ou a coisa ficou um pouco confusa. E o Winnicott completa que ele deixa uma variação ampla de propósito. Isso é bem característico dele. É sempre assim, é sempre mais amplo do que, por exemplo, as fases que eu citei agora há pouco do desenvolvimento sexual do Freud. E eu acho que a gente pode pensar que o Winnicott faz de propósito isso justamente para não deixar a coisa encaixotada. A teoria do Winnicott, ela tem essa característica mais plástica, talvez a gente pudesse dizer. Outra frase do Winnicott, que ele diz assim: o ponto do objeto transicional não é tanto seu valor simbólico, olha que interessante, mas sim a sua atualidade. E o Thomas Ogden vai dizer que é uma experiência de um objeto que existe como um objeto tangível e possui significado por si só, independentemente do valor simbólico que possa ter. E aqui eu quero abrir um parêntese para uma coisa que eu acho importante, até para além desse capítulo do Ogden ou do artigo do Winnicott, é a questão dessa atualidade, que eu não traduzi por atualmente. É um ser atual. Eu já vou explicar por que eu insisto nisso. O Winnicott, ele usa actuality, que até pode ser traduzido por realidade, só que ele também usa o reality, até no título do livro onde está esse artigo. É algo diferente deliberadamente. Reality pode ser considerado um sinônimo de verdade, um real que contrapõe a ficção. Por definição, realidade é oposto à virtualidade, eu já vou voltar nisso. Mas é algo que se opõe ao irreal, à ilusão, é individual, pode ser a realidade que a gente acredita, em oposição ao geral. Actuality é a realidade na sua totalidade, um agregado de ideias.
fingimento, aparência, isso poderia ser considerado como oposto à actuality. Eu dei uma olhada na edição da editora Ubu, que é a última tradução que tem das obras do Winnicott, e está traduzido o actuality por concretude, o que eu acho ótimo. É muito, muito melhor do que seria traduzir por realidade. Ou seja, também faz uma diferença para o reality do título do livro. E por que eu chamo a atenção disso? Porque assim, o Winnicott, ele não tá nesse esquema de jogo de opostos. O Thomas Ogden depois vai falar sobre isso também aqui na sequência. Fenômeno transicional é uma terceira zona, ou melhor, os fenômenos, objetos transicionais estão numa terceira zona. É outro lugar, é uma ordem diferente. O próprio Winnicott diz, não é fantasia. E isso daqui vai ser muito importante para a segunda parte lá da clínica. Então, não é fantasia, não é realidade fantasia, ele está falando de outra coisa. Ele está saindo dessa dualidade tão cara, tão importante para Freud e para muitos psicanalistas, eu diria tranquilamente para a maioria dos psicanalistas até hoje. Além de ter tudo a ver com a concepção que o Winnicott tem do ambiente, dessa realidade no sentido justamente de concretude, o actuality. O que me interessa ainda nisso aí, que eu falei que é para além do que a gente está vendo aqui hoje, é a questão do virtual, que Pierre Levy trabalha tanto, até o próprio Deleuze em Diferença e Repetição. Um virtual que está tão em voga hoje, né? O virtual que ele não é oposto ao real. Um possui tanta realidade quanto o outro. O virtual, na verdade, ele se opõe ao atual. O virtual é uma realidade que ainda não está atualizada. O Winnicott, obviamente, ele não fala disso. Eu acho que, porque é uma coisa que me interessa, a gente pode depreender isso das ideias dele ou, a partir das ideias dele, criar em cima disso, tá? Era só essa observação que eu queria fazer, senão se entrar por esse caminho, a gente vai acabar falando sobre outro assunto e vamos se perder no capítulo do Ogden aqui. Mas é que eu acho que é uma diferença importante para a gente fazer para o próprio texto do Ogden e o artigo do Winnicott, e para a própria teoria do Winnicott também, essa diferenciação, esses tipos de realidade, se a gente quisesse dizer. Mas então voltemos ao capítulo do Ogden. Ele diz que é comum se referir ao termo objetos transicionais como objetos que servem para ajudar a criança a fazer uma transição do relacionamento com objetos subjetivos, que são projeções do mundo interno da criança, para a relação com objetos objetivamente percebidos, que é uma coisa que eu falei a vida inteira isso. Sempre falei isso quando falava sobre os objetos transicionais. E o Ogden diz que isso é verdade, mas que ele considera uma concepção muito limitada dos objetos transicionais. Para ele, o que o Winnicott tem em mente ao falar de objetos e fenômenos transicionais é antitético ao pensamento desenvolvimentista, contrário a esses pensamentos, que é intrinsecamente linear e cronológico por natureza. Se a gente for pensar, o pensamento de Freud, ele se encaixa nesse tipo, né? Enfim, isso aí também é outro assunto. Eu só quero dizer que é claro que tem elementos, passagens e tal, que a gente pode pensar diferente. Agora, se pegar de uma maneira geral a obra do Freud, o pensamento freudiano, ele é linear e cronológico. O que eu citei agora há pouco das fases do desenvolvimento sexual é totalmente linear e cronológico, coisa que o desenvolvimento do Winnicott, por exemplo, já não é. Se a gente pegar o conceito de regressão em Freud, ele é linear e cronológico.
E talvez por isso que ele seja tão problemático. Lacan faz uma crítica sobre o conceito de regressão. Em Winnicott, por exemplo, a regressão vai ser diferente. Na segunda parte, na clínica, a gente vai falar um pouquinho sobre regressão. E o Ogden diz que a maneira que o Winnicott concebe o espaço intermediário rejeita o pensamento de causa e efeito. Olha só que importante isso. Pensamento de causa e efeito, cronológico e binário. Tudo isso que eu falei que seria o pensamento do Freud, o tipo de pensamento do Freud. O Winnicott insiste que o pensamento psicanalítico requer algo qualitativamente diferente de uma concepção bipartidária da experiência humana. Bipartidária que tem a ver a esses opostos que eu estava falando agora há pouco. Então, diferente de uma concepção bipartidária da experiência humana, que envolve compromisso com relações interpessoais, incluindo a totalidade da fantasia e o inconsciente reprimido, e 2, o envolvimento com a sua realidade interna. Mais uma citação do Winnicott que diz assim: minha tese é que, se existe a necessidade dessa dupla afirmação, há também a necessidade de uma tripla afirmação. Dupla afirmação que ele está falando são esses opostos. Mas aí ele diz que existe a necessidade de uma tripla afirmação. A terceira parte da vida de um ser humano, uma parte que não podemos ignorar, é uma área intermediária de vivência, para a qual tanto a realidade interior quanto a vida externa contribuem. Mas veja bem, contribuem. Não é que seja uma ou que seja outra, nem que seja a soma das duas, tá? Isso é importante. E é isso que o Ogden diz na sequência, que os objetos e os fenômenos transicionais contribuem para a maturação individual, mas não são simples partes de um processo de desenvolvimento. Constituem uma forma de experiência, de vivência, que persiste muito depois de alcançada a diferenciação entre o self e o objeto. São aspectos da jornada de progresso rumo à vivência, uma parte da evolução da vivência em si, da própria vivência. Eles são, entre aspas, o lugar onde nós vivemos. O lugar onde nós vivemos é o título de um artigo do Winnicott, que é desse mesmo livro, Brincar e a Realidade, e que é sensacional. Algum dia a gente ainda vai ter que falar sobre ele. São o lugar onde nós vivemos. O lugar onde nós estamos vivos para a nossa experiência de nós mesmos e do mundo. É bonito isso também, né? O Ogden também chama atenção para a forma verbal. E aí vem outra diferença aqui, enfim... É uma diferença no inglês, acho que no português também. Mas o que ele está chamando a atenção aqui para a forma verbal? É o uso do experiencing, em oposição a experience. É uma diferença aqui entre o gerúndio e o substantivo. No substantivo, o experience, que a gente poderia traduzir como experiência, a gente tem o que já se viveu, o que foi acumulado, enfim, pela experiência de vida. No gerúndio, o experiencing, que eu traduzi aqui como vivência, ou como vivenciando, enfim, é o que está se sentindo ou se passando agora, nesse exato momento, experienciando, vivenciando. O Ogden diz que é crítico para o pensamento do Winnicott, essa diferenciação, porque essa terceira parte da tripla declaração que ele fez ali na citação, da vida psíquica e somática, está sempre em movimento, sempre no processo de mudança. Que legal e que importante isso, né? E eu fico pensando que importante para a clínica. Mas tu vê aquilo que eu falei agora há pouco, de que em Winnicott as ideias não seriam tão encaixotadas como em Freud. Essa, né, aí tu pode perguntar, tá, mas em Freud não tem essa coisa sempre em movimento ou sempre em mudança? Enfim, isso aí já vai para outro assunto também. Eu te diria que pode ter movimento, pode ter mudança. Agora, a coisa está muito mais determinada.
Não acho que seria correto se a gente pegar essa frase aqui, que está sempre em movimento, sempre em processo de mudança e que se encaixaria tão bem assim em Freud. Então eu estou marcando isso não só porque está aparecendo aqui, mas porque é importante para marcar essa grande diferença que tem. E por isso que esse pensamento do Winnicott, ele é, eu acho que a gente pode chamar assim, tão revolucionário, como eu falei lá no início. Então, a gente está falando de uma área da vivência que é, nas palavras do Winnicott, ele coloca outra citação aqui, que não é contestada, pois não se reivindica nada em seu favor, exceto que exista, olha que legal isso, exceto que exista como um lugar de repouso, resting place, um lugar de descanso para o indivíduo, empenhando na perpétua tarefa humana de manter as realidades interna e externa separadas, embora interrelacionadas. E aí o Thomas Ogden pergunta, se essa área é um lugar de descanso, esse resting place, adoro essa expressão, onde nem o mundo interno ou externo está fazendo uma reivindicação sobre o bebê, onde o bebê não é desafiado pela realidade interna ou externa, aí o Ogden pergunta, o que você está vivenciando é realidade ou fantasia? Que é uma excelente pergunta para a gente entender esses conceitos aqui do Winnicott. E ele não dá a resposta de primeira, ainda que eu acho que já dá para a gente imaginar qual é a resposta, né? Mas enfim, daqui a pouquinho vem. E aí ele vai dizer assim, o Thomas Ogden, que para ele um dos aspectos fascinantes dessa parte inicial do artigo do Winnicott é que a revolução na compreensão analítica da experiência humana que ele está introduzindo se fundamenta em algo plenamente evidente para qualquer pessoa que tenha convivido com um bebê ou uma criança e testemunhado alguns fenômenos. Daí ele cita o bebê balbuciando consigo mesmo, a criança cantando ou inventando melodias quando ninguém está ouvindo, o forte apego das crianças à borda dos cobertores ou um pedaço específico desse tipo de coisa, ou uma criança, um grupo de crianças brincando seriamente, tá entre aspas o seriamente, acho que nem deveria estar, porque brincadeira é uma coisa muito séria, ou seja, com total envolvimento emocional e concentração. E aí ele diz que apesar disso tudo, foi somente quando o Winnicott apresentou a primeira versão desse artigo, em 1951, que esses fenômenos cotidianos passaram a servir de base para uma reestruturação da nossa compreensão sobre qualidades fundamentais de toda a experiência humana, sentimentos de vivacidade e de morte, de realidade e de irrealidade, de veracidade e de falsidade. E aí o Ogden cita um trecho do artigo do Winnicott, onde o Winnicott, enfim, oferece algum tipo de definição assim dos objetos transicionais. Ele escreve assim: quanto ao objeto transicional, pode-se dizer que se trata de um acordo entre nós e o bebê de que jamais faremos a pergunta: você o concebeu ou ele lhe foi apresentado de fora? Ele, o objeto. O ponto importante é que não se espera nenhuma decisão a esse respeito. A pergunta não deve ser formulada. Olha que interessante, né? E o Ogden vai dizer que esse é o ponto onde o Winnicott localiza a criação dos objetos transicionais. Na área que o bebê concebe, imagina o objeto e tem o objeto apresentado para si, descobre o objeto, o percebendo objetivamente. E há um acordo, entre aspas, entre adultos e bebês, de nunca perguntarem se o bebê criou ou descobriu o objeto. Ou seja, aquela pergunta que eu falei que era ótima, que ele fez, que o Ogden fez agora há pouco, que é o que você está vivenciando é realidade ou fantasia, e que eu falei que talvez a gente já soubesse a resposta é que essa pergunta nem deveria ser feita, porque não é realidade e não é fantasia também, é uma outra coisa. Isso eu estou insistindo desde o início, a gente está falando de um tipo de terceira via,
tá? A expressão não cabe muito bem às vezes. A gente está falando de um outro lugar. É isso que o Winnicott está o tempo todo dizendo, e nesse capítulo Ogden está o tempo todo dizendo também. Não é eu, mas também não é o outro. Não é interno, mas também não é externo. Tu entende? Ou seja, não é realidade, também não é fantasia. Eu acho isso aqui parecido com o que o Ogden fala no capítulo 8, o último que a gente viu, que a gente não pergunta para um paciente quanto tempo durou o sonho dele, ou para uma criança, no caso, por quanto tempo ela teve brincando, simplesmente porque não faz o menor sentido perguntar esse tipo de coisa. O Thomas Ogden daí diz uma coisa muito interessante, que essa formulação dos objetos transicionais, a formulação é a que eu li agora há pouco do Winnicott, que eu chamei de definição, de um tipo de definição do Winnicott, que ele diz que essa formulação dava para ele a sensação de que ele finalmente entendia o sentido dos termos objetos transicionais e fenômenos transicionais. Mas agora ele acha essa passagem clara demais. Interessante a gente reclamar de ser claro demais, né? E ele diz que a fraqueza dessas sentenças, para mim, é que elas são explicativas. Olha só. Sobre a questão de quem criou o quê não ser formulada, nem ocorrer para os pais ou para o bebê, o Ogden reclama que isso não dá para ele a noção do que está ocorrendo. Por exemplo, quando ele está escrevendo um texto, quando ele está escrevendo este texto aqui, este artigo, e o tempo do relógio desaparece, e no seu lugar surge o tempo do sonho, o espaço do sonho, e uma experiência dele mesmo que parece bem diferente de como ele vivencia ele mesmo nas outras partes da sua vida. O que tem a ver também aqui isso que ele diz, porque tem um capítulo desse livro, que a gente já tem um episódio aqui também, que é sobre o tempo analítico. E ele vai falar dessas diferenças de tempo, que é bem interessante. Thomas Ogden escreve, eu vou ler esse parágrafo, o espaço intermediário, que pertence às artes, à religião, à vida imaginativa e ao trabalho científico criativo, tudo ele vai colocando trechinhos do Winnicott no meio disso que eu estou lendo. Permanece um enigma para mim, impossível de penetrar, não redutível aos termos de criar, descobrir, não questionar. E continua sendo um domínio em relação ao qual sinto uma sensação de mistério e assombro. É por isso que ele estava reclamando que aquela definição do Winnicott era tão clara e explicativa, entende? Porque ele está dizendo que esses termos não funcionam para ele entender, porque o que continua valendo para ele é essa sensação de mistério e assombro. E aí ele diz que o Winnicott também parece ter noção dessa questão do enigma, de algo que a gente não consegue penetrar. E ele coloca uma citação do artigo do Winnicott que diz: essa questão da ilusão, objetos e fenômenos transicionais, é algo que pertence inerentemente aos seres humanos e que nenhum indivíduo resolve definitivamente por si mesmo, embora uma compreensão teórica dela possa fornecer uma solução teórica. Uma compreensão teórica pode fornecer uma solução teórica. Com base nisso, o Ogden vai dizer que o Winnicott parece estar dizendo que não consegue oferecer mais do que uma compreensão teórica dos objetos e os fenômenos transicionais, mas que essa limitação é inevitável e deve ser tolerada. Tolerada, né, por ele, por mim, por ti, por todos nós. Ele coloca outra citação do Winnicott sobre o deixar ir do objeto transicional, que o Winnicott diz assim: o seu destino do objeto transicional, é ter permissão para sofrer uma gradual desinvestidura afetiva, de modo que, ao longo dos anos, não chegue tanto a ser esquecido quanto a ser relegado a um limbo. Acho que desde a primeira vez que eu li, eu nunca esqueci essa expressão, então eu sempre uso ela para falar do objeto transicional,
que o destino dele é ser relegado ao limbo. O Winnicott continua: o objeto transicional não é esquecido nem objeto de luto, perde o sentido. E isso ocorre porque os fenômenos transicionais se difundiram, espalhando-se por todo o campo cultural, a área completa da vivência criativa. É legal e é bonito isso, né? Mas tu vê então o objeto transicional justamente por ele estar nessa outra área, então ele não sofre nenhum desses destinos que a gente está acostumado. Ele não é esquecido, ele não é reprimido, não tem processo de luto, ele simplesmente deixa de fazer sentido. E ele é, se a gente quiser dizer, por mais que eu talvez não seja tão correto, ele é transformado dessa maneira mais fragmentada, por vários aspectos da vida cultural. Aí ele fala uma coisa muito importante, para mim é particularmente importante, mas é importante de forma geral também, que o primeiro aparecimento desse artigo do Winnicott dos objetos transicionais foi em 1951, mas foi só 20 anos depois, na versão que é a que ele está trabalhando, publicada no Brincar e a Realidade, em 1971, que o Winnicott pela primeira vez usou a palavra paradoxo para descrever os objetos transicionais e os fenômenos transicionais. E quando ele fez isso, ele usou só 2 vezes. Só um parêntese aqui, primeira vez que o Winnicott usa a palavra paradoxo para descrever os objetos transicionais. Não é que seja a primeira vez que aparece um paradoxo na obra do Winnicott. A obra do Winnicott está forrada de paradoxo. Paradoxo é uma coisa muito importante para o Winnicott. Mas é por isso que eu acho interessante, e é importante também, essa observação de que a primeira vez que a palavra aparece é nessa última publicação desse artigo, já no final da vida dele. E o Ogden vai dizer que quando aparece essas 2 vezes a palavra paradoxo, aparece numa mesma sentença, curtinha até, que ele transcreve e eu vou ler. Que o Winnicott diz assim: o que emerge dessas considerações sobre os objetos e os fenômenos transicionais é a ideia adicional de que o paradoxo aceito pode ter um valor positivo. A resolução do paradoxo conduz a uma organização defensiva, que no adulto pode ser encontrada na organização do verdadeiro e do falso self. Ou seja, em outras palavras, o que ele já disse antes, o que a gente já leu aqui, paradoxo não é para ser resolvido, paradoxo é para ser deixado como é. Só que eu que já estou me adiantando, porque o próprio Ogden vai dizer que, ainda que seja importante essa passagem, quando surge aí a palavra paradoxo, ela descreve o paradoxo em termos de uma organização de defesa. E aí ele fala que na introdução do Brincar e Realidade, que é o livro que, como eu já disse, abre com esse artigo, e que os artigos na sequência, de uma maneira ou outra, eles acabam trabalhando essa mesma temática conceitual, digamos assim. Na introdução desse livro, o Ogden diz que o Winnicott articula melhor a natureza paradoxal dos objetos e os fenômenos transicionais. E o que o Winnicott escreve na introdução desse livro é assim: chamo a atenção, neste livro, para o paradoxo envolvido no uso, pelo bebê, do objeto transicional. Minha contribuição consiste em pedir que um paradoxo seja aceito, tolerado e respeitado, e que não seja resolvido. O que pode parecer uma coisa simplesinha, só que é difícil pra caralho a gente aceitar isso de boa, porque a gente tem, eu acho que até um impulso natural de resolver o tal do paradoxo. Mediante a fuga para um funcionamento intelectual dissociado, é possível resolver o paradoxo, mas o preço disso é a perda do valor do próprio paradoxo. Que tem muito valor o paradoxo. Tentar resolver o paradoxo termina com ele e termina com a natureza do evento em si, com a natureza do conceito em si, eu diria. E essa primeira parte do capítulo do Ogden, essa primeira parte teórica, ela vai terminar nesse debate sobre o paradoxo. Eu vou ler o último parágrafo, então, dessa parte, que ele diz assim: o paradoxo não é simplesmente mais uma metáfora que o Winnicott utiliza em seu esforço para compreender a forma de vivência que está estudando. Me parece que,
com a ideia de paradoxo, ele chegou a uma maneira de falar sobre objetos e fenômenos transicionais que não apenas serve para conceitualizá-los, mas também para descrever a sensação de os vivenciar, tanto na vivência dos fenômenos transicionais, quanto no conceito de paradoxo. Os opostos coexistem, sem se contradizerem. Olha que interessante. De modo a criar algo maior do que a soma das partes binárias. Lembra quando eu falei aquilo que a gente estava falando de realidade interna, externa e tal, que contribuem, e aí eu falei, mas elas contribuem, não é que seja a soma delas, ou coisa do tipo. Ele está repetindo isso aqui que ele mesmo já falou aqui no capítulo. Criar algo maior do que a soma das partes binárias. Algo não linear que não pode ser expresso de nenhuma outra maneira. Por isso que a manutenção e o respeito ao paradoxo é tão importante. O paradoxo ele fala da natureza da coisa. Sustentar um paradoxo exige que libertemos nossas mentes do pensamento de processo secundário. Só, de novo, outro parêntese. O Winnicott, justamente quando ele fala dos fenômenos transicionais, ele reivindica essa terceira área e ele cita esse tipo de coisa. Processo primário, processo secundário. Ele está reivindicando algo entre isso aí. Vai seguindo. Libertemos nossas mentes do pensamento de processo secundário e permitamos que os termos do paradoxo deem lugar a algo novo, algo que ofereça possibilidades, além daquelas do pensamento lógico. O paradoxo em si nasce na área intermediária de vivência que ele descreve. O Ogden escreve muito bem, né? E uns textos muito bonitos, eu acho isso aqui muito bonito. Mas tu consegue entender, porque isso aqui é tão, não só tão bonito, mas é tão importante. O paradoxo aqui para o Winnicott é muito mais, vai muito além do que, sei lá, um charminho dele ou um jeito que ele arranjou para falar uma coisa, sei lá, porque ele achava mais estiloso ou porque ele achou que fazia algum sentido e tal. Acho que tem, pode até ter de estilo dele e tal, mas vai bem além disso. O paradoxo, ele tá falando do paradoxo porque o que ele está descrevendo é paradoxal. É por isso que não é para ser resolvido. Porque senão, como eu já disse 3 ou 4 vezes e vou repetir agora, tu termina com a própria natureza do processo. Bom, eu não sei se tu concorda comigo, mas acho que tu viu que até o que a gente viu até agora é bastante coisa, é bem denso, é bem pesado. Foi por isso que eu pensei que se a gente emendasse direto agora para o material clínico, que não é pouca coisa, tá? Se fosse só um exemplo clínico, é claro que a gente ia falar aqui, mas é que o Ogden faz uma análise mais longa ainda do material clínico do Winnicott. E ainda tem a parte, que daí não é tão longa, de um caso dele que ele descreve. Então, por isso que eu achei melhor a gente dividir. Essa segunda parte do material clínico, a clínica é sempre importante, é o mais importante, e não sei, a maioria das vezes é mais legal até de falar do que da teoria. Então tem muita coisa bacana e importante que tem nessa segunda parte clínica, das visões do Winnicott, visões no sentido de posições, né? Não é que ele esteja vendo coisas, mas do posicionamento do Winnicott sobre inconsciente, sobre a interpretação, que é muito interessante e importante, sobre o negativo, sobre o paradoxo de novo, né, que é o que encerrou essa primeira parte, sobre a posição clínica do analista e sobre, é claro, o estar vivo, que é o título desse capítulo do Ogden, o título do livro dele. É um complemento essencial para a gente ver tudo que o Winnicott tem de revolucionário. Às vezes parece exagero falar assim, que o Winnicott fez uma revolução. Eu acho que fez, né? Mas se a gente não quiser usar essa palavra, não precisa também. Mas todas as inovações que o Winnicott trouxe, todo o material que ele nos deixou, que nos permite pensar tanta coisa diferente, por exemplo, disso que eu falei, desse tipo de pensamento freudiano, que eu estou chamando de pensamento freudiano. E claro que eu não estou dizendo com isso que então Freud não vale mais de nada, mas é que há sim uma diferença muito grande aqui. Então, como eu disse, pelo peso todo dessas ideias, eu achei que seria interessante que a gente pudesse dar uma respiradinha. Então, semana que vem
vem a continuação, a parte 2. A parte 2 abordando essa segunda parte do capítulo do Ogden, falando sobre clínica, com o exemplo do caso clínico do Winnicott e um dele para finalizar esse capítulo, certo? Espero que tu possa ter aproveitado. Fica comigo que semana que vem a gente termina esse capítulo. Até mais, tchau!